Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine seus pensamentos. Eu sou a Cris e nós estamos meditando a respeito do princípio. Hoje vamos meditar em Gênesis 50, versículo 1, que diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. O título da nossa devocional de hoje é: Como está o seu sorriso hoje? Às vezes caímos no erro de acreditar que expressar sentimento é sinônimo de fraqueza. Acreditamos nisso porque a aparência daquele que esconde seus sentimentos é de alguém inabalável, e o mundo fez essa imagem ser sinônimo de força. Portanto, automaticamente o contrário é tudo por fraqueza. Mas será que aquele que tem a ousadia de demonstrar claramente o que sente não é, na verdade, mais valente do que aquele que se esconde atrás da máscara do inatingível? Depende. Depende verdadeiramente de como cada um lida com isso. Não é uma fórmula exata, mas a porção com a qual a pessoa permite-se ser alcançada em sua intimidade por seus sentimentos e o quanto a pessoa permite que estes determinem suas ações é que vai dizer sobre a sua força. Há medida para tudo. E antes que as coisas fujam do controle de nossas mãos, devemos lidar com coragem e honestidade com quem somos e como nos sentimos. Carregar um sorriso no rosto não significa plenitude e felicidade, como também não significa que o esforço dessa pessoa e não se permitir abalar seja inválido. Significa tão somente duas coisas: ou realmente há felicidade e é maravilhoso ter liberdade para expressar esse sentimento tão bom e contagiante, ou há ali uma pessoa que luta para não cair, e isso precisa de atenção e não de negligência. Quantas vezes nos cumprimentamos com um "Oi, tudo bem?", vazio de real interesse em saber se o outro vai bem, apenas por hábito? Quantas vezes respondemos a esse cumprimento com outra frase pronta e habitual: "Vou bem, e você?". Não importa mais quando foi, mas importa o porquê que deixamos de nos importar conosco e com o próximo. A medida, conforme Eclesiastes 3, está em compreender e respeitar o tempo que há para todas as situações. O rei Salomão partilha sua sabedoria no início desse livro, dizendo que tudo é vaidade. Na raiz hebraica dessa palavra, vem de sopro. Assim, ele está dizendo que tudo o que passamos é transitório, independente do nosso empenho. Vai passar, assim como os dias e as noites. Por isso, ele traz com tamanha clareza, lá no capítulo 3, que tudo tem um tempo determinado, uma duração transitória. E por isso precisamos viver o momento, suas alegrias ou dores, vitórias ou fracassos, vigor ou fraqueza, tempo de trabalho ou descanso, sem abreviar as experiências e o que elas geram de impacto em nós, como também sem prolongá-las, tornando-as maiores do que deveriam ser. Todos queremos que a felicidade e a satisfação durem para sempre, ao passo que desejamos que a dor seja instantaneamente curada. Mas é no processo onde crescemos, descobrimos quem somos e vislumbramos quem podemos ser. Perante a morte de seu pai José, governador do Egito, o homem mais influente depois do faraó nesse lugar, chorou, conforme Gênesis 50, versículo 1. Então ele viveu o seu luto de 70 dias, e a palavra diz no versículo 4, passados os dias de chorarem, ou seja, eles viveram o que aquele momento trazia, mas tem que ter um fim. Não podemos tornar a tristeza uma roupa e nos apropriarmos dela para sempre. Então, quando esse tempo passou, ele foi falar com o faraó sobre peregrinar para a terra de seu pai e cumprir o desejo dele de ser enterrado em Canaã. Durante o caminho, quase chegando ao destino, a tristeza do luto, a dor da separação veio sobre ele novamente, conforme o versículo 10. E ele permitiu-se naturalmente sentir o que estava em seu coração, mas novamente de uma forma passageira e não como condição perene. E no versículo 14 diz que depois de tudo cumprido, José voltou ao Egito, ou seja, voltou aos seus afazeres e seguiu com a sua vida. Após isso, seus irmãos foram lhe pedir perdão sobre o mal que haviam feito enquanto ele era jovem.
E essas memórias também mexeram com ele, que sentiu e chorou, conforme o versículo 17. Mas passou, sentiu, colocou para fora, não deixou crescer dentro de si e seguiu, e os perdoou na compreensão de que Deus, que é maior que tudo e todos, transformou o mal em bem, entendendo que o cuidado do Senhor é transformador e sua sabedoria age, transformando as circunstâncias em propósitos. Esse capítulo mostra um homem forte, poderoso, influente, longânimo e sensível. E nenhum desses atributos é diminuído por sua sensibilidade, assim como nem sua expertise, nem sua capacidade administrativas são depreciadas por seus momentos de dor. Isso porque ele teve a capacidade de dar a cada uma dessas ocorrências o peso e tempo devidos, não permitindo que elas se tornassem dentro dele uma avalanche destruidora que toma conta de tudo e faz esquecer-se de quem se é. A depressão, a ansiedade e síndromes assim têm sim raízes em distúrbios químicos dentro do cérebro que precisam de acompanhamento e tratamento, inclusive medicamentoso. No entanto, a origem delas está lá atrás, quando em algum momento, por não saber como ou não querer viver um determinado sentimento, negligenciamos esse estado e isso se acumula até o momento em que todo um organismo torna-se desequilibrado. Em todos os casos, o Senhor pode ajudar, seja com irmãos que se apoiam, seja com médicos que foram formados e levantados por Ele para cuidar de seus filhos, seja através do Espírito Santo que nos encontra no secreto de nosso coração e nos ajuda a abrir as janelas para a luz tornar a entrar. Que tal hoje? Agradecemos por esse dia maravilhoso e silenciarmos um pouquinho para podermos ouvir a voz do nosso Senhor Espírito Santo revelar o seu amor. Obrigado por ficar conosco até aqui. Se essa devocional falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua semana e até o próximo devocional.